TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles formadores de opinião, hoje nós estamos realizando o programa de número 361. Programa esse em que eu já trouxe para cá as maiores figuras do estado do Ceará. E eu hoje tenho uma grande alegria de receber no nosso programa um dos maiores nomes da política do Ceará, de todos os tempos. Senador Carlos Mauro Cabral Benevides. Senador Mauro Benevides, nós hoje vamos trazer para cá as 3 gerações da família dele. Como nós fizemos há 2 semanas atrás, quando trouxemos para cá as 3 gerações do Luiz Aguiar Vale. 3 gerações de empresários, o pai, o filho e o neto. E hoje eu queria trazer as 3 gerações de políticos. Seria o senador Mauro, o seu filho Mauro Filho e o seu neto Davi Benevides, que é prefeito de Redenção. Mas, infelizmente, compromissos superiores impediram de que o Davi e o Mauro Filho viessem. Mas o Mauro pai, esse tem uma história que vai sintetizar aqui para vocês. Eu queria, Mauro, inicialmente, meu irmão, que você fizesse um resumo da sua vida política, da sua história política aqui no Ceará. Prazer muito grande em recebê-lo. Bom, para mim também é um prazer imenso participar desse programa e, sobretudo, visualizar através da televisão aquilo que possa ter sido o meu desempenho na vida pública do meu estado e do próprio país e, naturalmente, experimentar aquelas indagações que serão respondidas de modo presto e, consequentemente, conversar com aqueles que, ao longo do tempo, me permitiram alçarem-me a cargo da maior evidência no estado. Primeiro, vereador na Câmara Municipal de Fortaleza. Foi o meu primeiro passo para capitalizar a simpatia do povo de Fortaleza e, naturalmente, numa extensão que viria logo depois do povo do Ceará, na sua amplitude, na sua abrangência e, sobretudo, nas suas demonstrações positivas de apoio e de simpatia às ideias que eu me propusera defender como representante do povo cearense, ao nível de Fortaleza, ao nível de Ceará e, posteriormente, na vida pública nacional. Se comecei por Fortaleza, cheguei a presidir por 4 meses a Câmara Municipal. Se cheguei à Assembleia Legislativa, exercendo liderança do governo, presidência da Casa por 2 mandatos e outros cargos de liderança, de presidência de comissão, até arriscar-me a grande disputa da minha vida pública, da minha vida política, que foi deixar a Assembleia Legislativa e concorrer ao cargo de senador da República. Naturalmente, enfrentando todas as adversidades daquele instante e surpreendendo aos círculos mais conceituados e mais abalizados da história política do Ceará. Surpreendentemente, me elegi senador da República, num confronto extremamente delicado, que, se não for a força do povo, eu não teria realmente chegado a tomar assento no plenário mais distinguido da estrutura legislativa brasileira, que era o Senado Federal. E mais do que isso, telespectador, no outro mandato, o Mauro Benevides, vereador de Fortaleza, chegava
a presidir o Senado Federal, num dos momentos tormentosos, porque naquele instante tive eu de me defrontar com o problema do impeachment do presidente Collor. Um momento realmente crucial e convergiam as atenções do povo brasileiro para aquele drama legislativo que nós enfrentaríamos e terminamos por reconhecer a renúncia do presidente Collor e a posse que me coube dar ao presidente Itamar Franco. E o presidente Itamar Franco, que foi meu colega no início da atividade no Senado Federal, viajar para uma reunião em Montevidéu, do Mercosul, e permitir ao ex-vereador de Fortaleza, Mauro Benevides, alçar-se a condição de presidente da República. Perfeito. É verdade que por 3 dias e meio apenas, mas estive lá, recebi no momento em que estava no exercício desse cargo, as visitas de Juracy Magalhães, Antônio Cambraia, Júlio Ventura e outros companheiros que daqui se dirigiram para constatar deviso àquela minha ascensão. Naturalmente, propiciar aquele momento de euforia de aqueles companheiros que me permitiram alcançar todos esses postos, trabalhando e, sobretudo, acompanhando a minha pregação cívico-democrática. Isso realmente garantiu toda uma trajetória que, nesse momento, eu me apresto para abrir inteiramente ao conhecimento daqueles telespectadores que nos escutam nesse problema de tanta audiência. Perfeitamente, senador. Então quer dizer que o senhor sentou na cadeira da presidência da República. Perfeitamente. Passou 3 dias e meio como presidente. Eu vou detalhar. Nós estávamos, naquele momento, apreciando o impeachment do presidente Collor. A presidência do Senado, por um imperativo de uma lei retrógrada, a presidência passou a ser exercida pelo ministro Sidney Sanches, que era titular do Supremo Tribunal Federal. Certo. Era o presidente do Supremo Tribunal. Ele presidia, sentava na cadeira que era minha, e eu ficava ao lado dele. Certo. E naquele instante, o advogado do presidente Collor leu um documento em que o presidente, diante daquelas dificuldades que se ampliavam cotidianamente, ele decidiu renunciar ao cargo de presidente da República. Certo. E o ministro Sidney Sanches, que naquele instante presidia o Senado, tendo-me ao seu lado, ele então, quando a matéria passou para a alçada do Congresso, ele transferiu o microfone para que eu desse uma resposta ao advogado, senhor Fernando Collor. Eu então, diante do plenário lotado, das galerias também, disse que diante daquele documento que acabava de ser lido, eu convocava, isso era 10h30 da manhã, convocava para o meio-dia o Congresso Nacional para que se tomasse conhecimento da renúncia do presidente da República. E, naturalmente, determinei a edição imediata do Diário do Congresso para viabilizar formalmente aquele pedido de renúncia do presidente Fernando Afonso Collor de Mello. Interessante que esse detalhe, senador Mauro, é que muita gente não se lembra disso, de que o Collor não teve impeachment do Collor. Ele renunciou antes de haver o impeachment. Ele renunciou, sim, mas o plenário não deixou de penalizar com essa punição extrema. Fez questão disso. Não considerou, mesmo depois de ter renunciado, o processo seguiu e o impeachment também veio a ocorrer, embora apenas com o seu aspecto jurídico. Certo. Porque, de fato, o presidente já renunciara, já recebera a comunicação formal
da mesa que foi entregue pelo primeiro secretário a ele, diante de testemunhas, e naturalmente ele deixou o país, viajou para outro local que não Brasília e permitiu, portanto, a posse do presidente Itamar Franco. Que era o vice-presidente na ocasião. Me diga uma coisa, o senhor foi 2 vezes senador, 2 mandatos de 8 anos, não é isso? Perfeitamente. O senhor lembra, assim, qual foi os Lembro, períodos? 1974 foi o primeiro mandato. De 74 a 82. Sim. E o segundo? O segundo foi de 83. Foi a partir de... Não foram seguidos, não. Os 2 mandatos. Não foram seguidos, não. Foi a segunda foi no mandato de 90. 98. É 90, hein? De 90 a 98. 90 e 98. Foi o segundo mandato de senador. Certo. Nesse segundo mandato, no primeiro mandato, eu me alcei a condição de secretário da mesa do Senado Federal. Certo. E no segundo mandato é que, meu caro telespectador, não é um gesto de ufania exagerado, não. No segundo mandato, fui eleito presidente do Senado e do Congresso Nacional. Não se assuste com o que eu vou dizer, depois confira pelos dados históricos. Eu fui eleito pela unanimidade de votos dos meus pares no Senado Federal. Tive 80 votos. Foi um voto em branco, que foi o meu próprio, porque eu não poderia votar em mim mesmo naquela disputa. Então, 80 votos caracterizadamente me permitiram alçar-me à chefia do Poder Legislativo brasileiro. Foi o único caso de eleição por unanimidade no Senado? Nos últimos tempos, sim. Porque, por exemplo, o presidente Sarney, o último mandato, ele teve 47 votos. O Eunício, que teve um excelente desempenho, se elegeu com 61 votos. Certo. E tinha um trabalho realizado ingentemente para representar o Ceará, o Nordeste, enfim, projetar o Senado Federal. Mas esse orgulho, eu posso dizer orgulho para os que me escutam nesse instante, o orgulho de ter sido eleito pela unanimidade dos meus colegas. Apenas um voto discrepante, que foi o meu, que eu não podia votar em mim próprio. Certo. Agora, no segundo mandato, o senhor foi também, era o presidente do Senado na época da Constituição, da nova Constituição, não foi? Não, o presidente da Câmara era o Ulisses Guimarães e o senhor era o presidente do Senado, não é isso? Perfeitamente. A Constituição é de 88. E o cargo que eu dou realmente uma projeção, uma preeminência que engrandece a minha vida pública é exatamente o fato de haver sido o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. Cuja figura maior era inequivocamente o senhor Diretas, como ele era cognominado, o grande Ulisses Guimarães. Ele realmente conduzia os trabalhos e dividia comigo aquelas responsabilidades de articulação, a fim de que ele pudesse se deter ao exame de proposições que chegavam para a sua distribuição às comissões técnicas, inclusive aquelas comissões que buscavam examinar todas as alternativas, sobretudo as emendas populares. Eu quero dizer a você, telespectador, que a admissão das emendas populares foi para que se caracterizasse ainda mais arraigadamente essa conotação de proximidade entre nós constituintes e as aspirações do povo. As emendas populares foram uma inovação que deu muito trabalho para se examinar a validade das assinaturas, mas, sobretudo, elas trouxeram sugestões válidas que passaram a integrar a Lei Maior brasileira. Perfeito. Senador, vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A
Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o senador Carlos Mauro Cabral Benevides. Ele foi senador por 16 anos, 2 mandatos de 8 anos. Senador, eu lhe pergunto, ainda com relação a essa sua passagem no Senado, dessa segunda vez que o senhor esteve lá, o senhor tem alguma coisa mais a acrescentar? Porque o senhor foi o vice-presidente da Constituinte. Bom, eu acredito que o momento áureo e a iniciativa que conscientemente me deste a parte, a grandeza de o desempenho, o esforço para que eu correspondesse à confiança do povo, pois sem dúvida a criação do Fundo Constitucional do Nordeste. Quero dizer a você, telespectador, que esses recursos ultrapassaram já a casa dos 300 bilhões para favorecer a indústria, o comércio e a agricultura. Portanto, essa nossa iniciativa da bancada nordestina, todos trabalharam infatigavelmente para tornar aceita a emenda que apresentaram. Porque o Banco do Nordeste, que eu tive o privilégio de presidir num interregno entre um mandato e outro, o banco então teve um instrumental financeiro para poder estimular as atividades da agricultura, da indústria e do comércio entre nós. Eu sou sempre saudado com muita euforia no próprio banco, como ocorreu agora quando houve uma reunião num dos hotéis de Brasília, em que cerca de 250 funcionários do banco ali estiveram e foram estrepitosas as palmas no plenário, quando eu adentrei o recinto das discussões, e os funcionários, os mais novos, os mais antigos, enfim, todos aqueles se irmanaram para reconhecer em mim aquele que tiver a importância de garantir ao banco um suporte financeiro que pudesse estimular esses 3 importantes setores do desenvolvimento do nosso país. Foi muito boa essa lembrança do senhor de ter presidido o Banco do Nordeste, porque eu me lembro demais quando o senhor foi presidente. Foi na gestão do Collor, foi o do Sarney? Não, ainda foi na gestão do Sarney, presidente Sarney, né? Do Sarney. E quando eu decidi me afastar da direção do banco para concorrer novamente ao mandato de senador, eu fui levar por uma questão ética e até a vinculação que sempre tive com o presidente Sarney, fui levar a ele a minha renúncia à presidência do banco. E quero ser absolutamente preciso que ele se recusou a aceitar a minha renúncia.
mas disse para um ministro que estava presente, disse, olha, como é que pode? Recebi há uma semana um balanço do Banco do Nordeste excelente, fiquei entusiasmado. Esse homem agora quer deixar. Eu não vou conceder a sua licença, não. Eu digo, Ney, mas é o povo que está querendo que eu seja candidato. E você não pode deixar de atender o povo. Aí ele disse, não é de bom grado, mas aí aceitou o meu pedido de exoneração e me permitiu deixar o banco e passar para os palanques e iniciar uma pregação democrática em que eu utilizei para fazer uma prestação de conta de tudo quanto, ao longo da minha vida política, partidária, eu empreendi em favor do meu Estado e do próprio país. Aí o João Melo substituiu o banco, foi? Hein? João Alves de Melo. O João Alves de Melo foi nomeado pelo presidente Itamar Franco. Foi, eu me lembro disso. Eu defendi perante o Itamar que, ao invés de se colocar à frente do banco alguém que não pertencia aos quadros do banco, Isso. seria um desconhecimento Isso. da competência e do nível de aptidões do quadro do BNB, todo altamente qualificado. Perfeitamente. E por isso, então, nós chegamos à conclusão de que o João Alves de Melo, que chefiara o meu gabinete, técnico competente do banco, iria ser guindado a essa posição e, como ocorreu, realizou uma administração proficiente que mereceu aplauso generalizado dos seus colegas, dos setores de classes empresariais. Enfim, ele é um homem tão competente que continua agora presidente da Academia de Administração, nós sempre guardando aquele vínculo de proximidade com as atividades levadas a efeito pelo nosso BNB. Eu não sei se o senhor sabe, agora o presidente Temer, e referendado pelo presidente Bolsonaro, nós temos hoje na presidência do banco o doutor Romildo Rolim, que é um funcionário do banco e que está fazendo uma excelente administração no Banco do Nordeste. Perfeitamente. E justamente referendando isso que o senhor disse, dos quadros do banco, tem grandes profissionais e que é ótimo quando se coloca um funcionário na presidência. Perfeitamente. Então, o presidente Romildo vem se saindo muito bem na sua gestão. Isso. E acredito mesmo que a sua permanência seria de muito bom agrado para os setores produtivos e, naturalmente, seria o reconhecimento aos servidores do nosso banco de que, com quadros qualificados, ele escolheu um para gerir, nesse instante de nova administração, os rumos do Banco do Nordeste, rumos já definidos, sobretudo com essa política de estímulo direto à agricultura, à indústria e ao comércio. Perfeito. Portanto, ele teria os nossos aplausos se tivesse condições de influir nas atividades, na ação do presidente da República. Esse é um cargo que dispensa chancela política. Isso. O próprio banco, pelo seu presidente, se impõe na busca dessa reivindicação, que deixa de ser dele, do Romildo, passa a ser nossa. Perfeito. E conhecemos o seu esforço, o seu espírito público para conduzir aquela instituição que foi criação do governo Getúlio Vargas e que prestou até agora serviços relevantíssimos ao desenvolvimento do nosso país. E foi muito bom, senador, porque o Romildo foi colocado pelo presidente Michel Temer e foi referendado também pelo presidente Bolsonaro. Né? Pois bem, acho que o Banco do Nordeste, continuando nas mãos do presidente Romildo, ele estará palmilhando a trilha absolutamente certa e que se ampliará em função dos recursos que já aplicados ou que serão aplicados daqui para frente, garantirão ao banco uma vivência equilibrada dentro dos padrões de austeridade que sempre pautaram os administradores que dirigiram
aquela instituição modelar. Perfeito. Senador, agora é o seguinte, depois de falarmos um pouco aí sobre a sua história, eu queria agora testar a sua memória. Eu sei que você sempre foi do PMDB, só tinha participado antes de um outro partido, que era o PSD. Foi o seu primeiro partido onde PSD. você passou algum tempo, depois o PMDB. Então eu lhe pergunto, você ainda lembra daquela música do PSD, daqueles tempos? Olha, eu era bem jovem ainda, não precisa fazer essa ressalva, que ainda era bem jovem, mas tinha qualquer coisa que dizia assim, PSD é a voz do Brasil unido, PSD nunca foi nem será vencido. E aí seguia a música, que nós da mocidade PCdista naquela época, espalhávamos essa música nas nossas reuniões e transformávamos os nossos comícios numa festa cívica, com todo mundo louvando o tal Partido Social Democrático, de que um dos líderes maiores era o saudoso cearense Martins Rodrigues, uma expressão legítima da luta em favor da normalização institucional do país. Perfeito. Senador, eu fiz questão de pedir isso para mostrar que acho que o político mais... O senhor não é um homem velho, mas o senhor é um homem experiente. Usado, apenas usado. Apenas usado. Mas o senhor mostrou que o senhor, que é o político cearense, acho que mais em atividade, com mais idade, mostrou agora que o senhor ainda está muito bem lembrando dessa música, ainda do PSD, que foi o seu partido anterior ao PMDB. Naturalmente é que eu sempre vivenciei aqueles instantes dos partidos a que prescendi. Foi o PSD e depois o MDB, PMDB, que vai fazer uma convenção agora, nos próximos dias. Eu não sei se quando esse programa vier ao ar, já terá sido realizada no próximo dia 6. E, naturalmente, espero que o partido, que já não conta mais com figuras como Martins Rodrigues, Ulisses Guimarães, mas tem outros vultos que poderão incrementar essa luta e recompor o partido, sim, recompor o partido para que ele se vitalize e possa disputar nas praças públicas a manifestação soberana do voto do eleitorado brasileiro. Interessante, senador. Hoje, domingo, dia 6, é o dia da reunião. É o dia que esse programa vai para o ar. Perfeitamente. Os cearenses, sob a liderança lá do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, o partido estará lá na nossa convenção e, naturalmente, em torno de lideranças que comporão a chapa. Acho que não sei se vão surgir 2 ou 3 chapas, mas tudo indica que o partido busca a sua unidade, porque nessa hora, quando nós não ocupamos mais cargo de poder, nessa hora é preciso que as nossas forças sejam galvanizadas para reerguer o partido e fazê-lo novamente liderar a opinião pública brasileira. Perfeitamente. O senhor relembrou uma grande figura do partido, Zé Martins Rodrigues, que eu não sei se você sabe, é o avô do Cabeto Martins Rodrigues. Esse que é um dos maiores médicos do Ceará e que hoje o governador Camilo conseguiu levá-lo para o secretariado. Eu não sei se você sabe, desde o governo Tasso Gereissati, que eles tentaram levar o Cabeto para ser secretário de saúde. Só o Camilo conseguiu agora. O Cabeto vem fazendo um trabalho maravilhoso na Secretaria de Saúde e como eu disse, neto do Zé Martins Rodrigues. Perfeitamente, acredito. Quem sabe até, fala-se até, especula-se, ele nega, que ele poderá futuramente ocupar um cargo político, o Cabeto, que é o sangue do avô. Até porque, inspirado no Martins Rodrigues ou no pai de Andrade, naturalmente ele tem todo um roteiro de expectativa que pode redundar numa militância política nesse cargo executivo ou no legislativo onde pontificaram pai de Andrade, Martins Rodrigues e todas as outras figuras, o Eunício, que tem um vínculo também
com a família, que é casado com a Mônica, que era realmente aquela neta de Martins Rodrigues, que ele alimentava por ela uma expectativa de que ela também pudesse disputar um mandato eletivo. Certo. Pela vivência que tinha no acompanhamento das nossas reuniões, hoje é uma dama prestigiada em Brasília e, naturalmente, acompanha as lutas do Eunício. Perfeito. Procura fazê-lo, ela sempre atua assim, positivamente nas campanhas do MDB, o nacional e do regional também. O doutor Cabeto, que vem fazer um excelente trabalho na Secretaria de Saúde, muitas pessoas já especulam que ele poderá ser candidato, embora ele negue veementemente que não quer. Mas é aquela história da política, né, o senador? A pessoa, quando não tem a veia política no sangue, eu não duvido se um dia o Cabeto viesse candidatar. Tudo bem, é uma alternativa que pode ser viabilizada, dentre outros nomes, que pertencendo a esse ou a outro partido, compondo o esquema majoritário aqui no Ceará hoje, esse nome do Cabeto pode despontar também, e outros quadros também qualificados, ou para governador, ou para senador, ou para deputado federal, enfim. Perfeitamente. É o somatório de aptidões para o exercício de cargo público, exercício que seja direcionado para atender às aspirações do povo Ceará e do povo brasileiro. Senador, infelizmente o tempo passa rápido quando a gente conversa com um homem inteligente, experiente como o senhor. Mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta com relação à atual gestão do presidente Bolsonaro. O que é que o senhor está achando? O senhor como brasileiro, como político? Olha, eu tenho uma convivência com o presidente Bolsonaro de 16 anos na Câmara dos Deputados. Como o telespectador sabe, eu deixei o Senado e passei para a Câmara dos Deputados. E aí me aproximei dele mesmo, até porque há uma imposição cronológica que fez com que nós nos aproximássemos. Como porque assim? Ele nasceu no 21 de março e eu nasci também no 21 de março. Tanto assim que a ex-procuradora-geral Raquel Dodge, quando o Bolsonaro, na comemoração dos 30 anos da Carta, se saiu da mesa um pouco antes, ele ainda estava naturalmente com aquela bolsa de colostomia, ele foi, ao se levantar, ainda brincou comigo, disse, olha o 21 de março. E eu então disse, também olhe para o 21 de março. E a procuradora, então procuradora Raquel Dodge, olhou para mim e disse, o senador Benevides, o que é esse 21 de março? E o procurador, ele quer dizer que é o aniversário, meu aniversário, eu estou dizendo que é o aniversário dele. É uma coincidência do nosso natalício, aniversário dele. Ele naturalmente será comemorado agora pelos seus correligionários e pelos seus amigos. O meu não. Eu não preciso mais comemorar. Já fui galardoado de todas as formas pelos meus conterrâneos, pelos meus parentes, pela minha família e, sobretudo, pelos aqueles correligionários dos mais distantes municípios do Ceará, que sempre me prestigiaram com seu apoio, com aquelas músicas de onde o Mauro vai, o povo vai atrás. E tudo isso significou o quê? Um desempenho na vida pública, procurando servir aos amigos, servir ao Estado e servir ao país. Sim, mas para encerrar, dê a sua opinião sobre a gestão do Bolsonaro. O que é que o senhor está achando desses 8 meses, né? É uma gestão que se inicia enfrentando problemas regionais, nacionais e internacionais, e ele tem procurado superar essas dificuldades. Espero que tenha condições de realizar o seu plano de governo e fazê-lo com as vistas voltadas para o desenvolvimento e o bem-estar do povo brasileiro. Senador, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui e queria colocar nossas câmeras à sua disposição para o senhor acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Bom, naturalmente, é um debate que vai chegar ao conhecimento do povo e conduzido com a sua habilidade de grande entrevistador que é,
Eu acho que nós esperamos para os próximos dias que o nosso estado volte à plena tranquilidade. Esses episódios aí que têm ocorrido têm trazido uma intranquilidade para o próprio governador Camilo, para os seus secretários. Enfim, nós esperamos que se supere esse instante de perplexidade que nós vivemos há poucos dias e tenhamos condições de construir todo aquele projeto concebido pelo atual governo, pelos seus secretários, e vejamos então o Ceará projetar-se e continuar a merecer a confiança do povo brasileiro. Senador, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz de o senhor ter vindo aqui conosco, viu? E brevemente eu vou entrevistar o Mauro Filho e o Davi, porque a minha ideia era entrevistar vocês três juntos. Mas já que não foi possível, eu farei a entrevista depois com o Mauro Filho e o Davi. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira seguinte às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas, e o nosso amigo Praciano, sempre que vê disponibilidade, põe às vezes de noite, de madrugada, de manhã. Eu às vezes acordo de madrugada e tu está passando o nosso programa. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os telespectadores, os amigos, inclusive o senador, que nós vamos fazer agora no dia 29 do mês de outubro, a nossa 32ª Festa dos Melhores Prefeitos do Ceará. Uma festa que a gente faz aqui há 32 anos. Eu acho que no Brasil não existe um projeto com tanta longevidade como esse nosso. Inclusive o seu neto, o nosso amigo Davi, concorreu para ser um dos melhores. Muito bem. Concorreu para a escolha desses prefeitos. Muito obrigado, telespectadores, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.